Então vamos lá. No capítulo 6 do livro, que o Mário Sérgio Cortella intitula O Acolhimento da Discordância, ele diz o seguinte: para lidar com mudanças, você precisa sobretudo prestar atenção nas pessoas. Paulo Freire, o brasileiro que mais acumulou títulos de doutor honoris causa na história do nosso país, era um mestre nisso. Quando alguém ia falar com ele, um homem mundialmente famoso, Paulo não só parava para escutar, como dava toda a atenção do mundo. Não raro, colocava a mão no ombro do interlocutor para criar uma condição de igualdade, um vínculo, uma conexão física para materializar o que Aristóteles chamava de amizade. 2 corpos numa única alma. Quando conversava, Paulo Freire não mantinha com o seu interlocutor uma fala diplomática ou cordial. Ele cultivava uma disposição legítima de aprender com o outro. Era um homem da ética, e não da pequena ética, da mera etiqueta. Sim, etiqueta é uma pequena ética, assim como as camisetas são pequenas camisas. Mas não essa é uma grande camisa. Continua Cortella. Prestar atenção no outro de maneira sincera, eis um aprendizado que devemos procurar desenvolver nas nossas relações. Como estamos acomodados com o que somos, é o outro que nos ensina e nos liberta das nossas amarras e das nossas âncoras. Mas para avançar é preciso ser capaz de acolher aquele que não concorda comigo. E nós estamos vivendo numa época complicada, né, galera? Tanta discussão de um lado, do outro, essas questões políticas. Também está chegando o segundo turno. Há muitas amizades que foram desfeitas. Espero realmente que possam ser refeitas novamente, porque está difícil. Continua Cortella. A concordância faz com que permaneçamos estacionados. A discordância faz com que crescemos. A palavra concordância vem de cor, coração, e significa unir os corações. Discordar, por sua vez, é promover a separação dos corações, algo que possibilita o desenvolvimento pessoal. Assim, para estimular o crescimento do outro e de si mesmo, Paulo Freire primeiro acolhia seu interlocutor, colocava a mão em seu ombro e estabelecia uma ligação. Acabei de lembrar agora do filme Avatar, lembra da conexão, da ligação que tinha? Bem legal. Voltando. Depois, quando era o caso, discordava, mas sempre aberto a acolher em si a discordância do outro e, portanto, a aprender. Deste modo, ao prestar atenção naquilo que não era óbvio para ele naquele momento, ele conseguia avançar. Seguindo esse princípio, nos seus 76 anos de vida, Paulo Freire nunca parou de crescer. Acolher a discordância foi uma das mais importantes lições que recebi de meu pai, um grande torcedor do time de São Paulo. Pais, em geral, gostam que filhos torçam para o mesmo time. Mas eu me bandiei para o Santos, um time que não é óbvio nem em seu emblema, conhecido como peixe. Seu símbolo é uma baleia, e baleias são mamíferos, não peixes. Curiosamente, nenhum dos meus filhos é santista. Todos torcem para o São Paulo. Da mesma maneira que jamais interferi na preferência futebolística dos meus filhos, meu pai não só jamais questionou a minha escolha, como a aprovava e a apoiava. Parênteses. Meu pai também, por mais que ele seja libanês, ele gosta muito de futebol, também era torcedor de São Paulo. E em nenhum momento ele questionou a minha escolha de ser flamenguista. Continua Cortella. Para demonstrar com clareza que acolhia a nossa discordância, ele me levava ao estádio quando o São Paulo jogava contra o Santos. E era capaz de aplaudir o Santos. Respeitar o time de futebol alheio é uma maneira soberba, no bom sentido da palavra, é claro, soberba, de ensinar a respeitar e acolher as ideias, as posições e as perspectivas do outro. E olha que para o brasileiro,
Futebol é mais sagrado do que religião, para a grande maioria, com certeza. Que pode até conhecer um ex-católico, mas jamais você vai escolher... Você pode até conhecer um ex-católico, mas jamais vai encontrar um ex-corintiano... Olha eu fazendo acepção aqui, tá? Um ex-corintiano, um ex-gremista, um ex-são paulino. Mas eu garanto que você nunca vai ver um ex-flamenguista, porque Flamengo, uma vez na alma, sempre na alma. Desculpa, gente, sou flamenguista de coração, não posso fazer nada. Futebol é paixão, continua Cortella. E a paixão é a suspensão temporária do juízo e da razão. É uma expressão da irracionalidade. Meu pai acatava minha escolha pelo Santos, porque sabia que o futebol, assim como a religião e as preferências musicais, pertence ao território da paixão, do irracional, do gosto que não se discute. Apesar de a irracionalidade, não raro, descambar para o fanatismo, que é uma suspensão violenta do juízo e da razão. Como a gente está vendo isso nesses dias, né, gente? Essa violência por causa das eleições, essas discussões entre pessoas, tudo, está realmente complicado. Continua. Meu pai dizia: torça, grite, lamente e comemore, mas não transforme o seu time no único time possível. Se você achar justo brigar pelo seu time até o fim, entenda que o torcedor do outro time também pode fazer o mesmo. Assim, ele me ensinava a cultivar a tolerância, mesmo no ambiente de rivalidade. Hashtag Dica do Lindo. As torcidas estão cada vez mais violentas, mas isso não quer dizer que a tolerância não seja possível em grandes arenas. Veja o exemplo do desfile do Boi Bumbá no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Durante 3 horas desfilam os caprichosos, de azul, e depois o garantido, de vermelho. Na hora do desfile de um, a torcida do outro não pode vaiar, gritar, dar um pio. Se algum torcedor gritar, seu time perde pontos. Interessante isso. A regra ali é deixar o espetáculo acontecer. Por mais que haja rivalidade no ar, não pode haver conflito. O respeito pelo outro é tão grande que os juízes não usam canetas com tinta azul ou vermelha, as cores dos dois times. Para dar as suas notas, usam canetas com tinta verde. A paixão pode ser irracional, mas a manifestação dela não. Loucos por futebol. O perigo está no louco, pois há o perigo de a paixão se tornar o fanatismo e o conflito se transformar em confronto. A divergência é admissível e até desejável, mas ela nunca pode conduzir à anulação do outro, daquele que pensa diferente de você. Por que muita gente perdeu o gosto de ir ao estádio de futebol? Porque ali o conflito cedeu lugar ao confronto. As torcidas organizadas passaram a ser uma espécie de exército empenhado em anular os adversários. Aqui é preciso lembrar que um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece e um adversário forte te fortalece. Lembram-se da final da Copa das Confederações, em junho de 2009, em que o Brasil estava jogando contra os Estados Unidos e terminou o primeiro tempo perdendo de 2-0, mas terminou o jogo ganhando de 3-2? O Brasil reagiu porque encontrou um adversário poderoso, que o estimulou, um oponente que ele desprezava a princípio, mas que aprendeu a respeitar. Se você não respeita um adversário poderoso, corre o risco de cometer a mesma tolice que o general John Sedgwick, algo que registrei no meu livro Qual é a Tua Obra?, aonde Sedgwick lutou na Guerra Civil Norte-Americana. Em 9 de maio de 1864, durante a Batalha de Spotsylvania, o general, ao ver as tropas inimigas parando lá longe, não se preocupou sequer em se proteger. Ainda debochou,
proferindo uma das frases mais fatídicas de todos os tempos. Imagina se eu vou perder meu tempo. Dessa distância, eles não acertarão nenhum elefante. E caiu morto com a sua frase incompleta, fulminado por um tiro certeiro na cabeça, disparado ao longe por um inimigo poderoso que havia sido negligenciado. A anulação do outro é o ápice do confronto, e confrontos devem ser evitados a todo custo. Isso vale para o terreno das ideias, da convivência, para o casamento e principalmente agora para a política, não se esqueça. Aliás, para o campo dos relacionamentos, o grande pensador Rubem Alves criou uma imagem excelente. Para ele, os relacionamentos devem ser como um jogo de futebol e não como uma partida de tênis. Eis aí uma boa lição. No tênis, você usa toda a sua competência. Espera aí que eu me perdi aqui. No tênis, você usa toda a sua competência para que o outro receba a bola do pior modo possível. Você procura sacar de um jeito que ele não veja nem a cor da bola. Toda vez que o oponente erra, você se congratula. No frescobol, você capricha para que o outro receba a bola do melhor modo que consegue. Quando manda uma bola atravessada, você pede desculpas e procura não repetir isso, pois quer sempre repassar a bola ao outro com perfeição. Esse é o sonho e a meta a ser alcançada, embora muitas vezes a vida se pareça mesmo com uma partida de tênis. O esporte traz muito aprendizados sobre não sucumbir à paixão, aquilo que suspende o juízo e a razão. Então, galera, nesse tempo que a gente está vivendo, juízo e razão acima de tudo.